Olá, home students! Sejam bem-vindos a este canal, a mais uma aula de filosofia. Antes que você se esqueça, já assine o canal, ative o sininho aí para você receber a notificação dos próximos vídeos. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre filosofia e nós vamos falar um pouquinho hoje da relação que a filosofia tem com a ideia de verdade. É uma busca incessante, né, da filosofia, entender o que é a verdade e entender o que é esse conceito de verdade em seus fundamentos, né? Porque existem duas maneiras de nós entendermos isso. Existem fatos que são verdadeiros ou ideias que são verdadeiras e existe o próprio conceito de verdade. A filosofia, em alguma medida, vai se debruçar sobre essa questão. Então, a gente pode perguntar o que é esta caneta, beleza? Aí o conceito de caneta é a verdade sobre este objeto. E agora, e se nós perguntássemos o que é a verdade? Que respostas nós poderíamos dar para esta questão? Santo Agostinho tem uma analogia interessante, que ele diz o seguinte: se alguém me pergunta que horas são, eu sempre sei dizer que horas são. Agora, e aí eu sei o que é o tempo nesse caso, né? Mas agora, se alguém me pergunta o que é o tempo, eu não sei responder. Todo o meu conhecimento sobre o tempo desaparece. Por quê? Porque você inverteu o sentido da pergunta, você está perguntando pelo fundamento. Da mesma analogia é com o conceito de verdade. A gente pode fazer essa analogia com o conceito de verdade, né? Se alguém me pergunta fatos cotidianos, eu sempre sei dizer o que eu sei sobre esses fatos cotidianos. Mas se alguém me pergunta como você sabe sobre esses fatos cotidianos? Ou qual é a garantia que você tem sobre estes fatos, né? O que te garante que você os conhece realmente, verdadeiramente falando? Então, quando a gente pergunta pelo sentido da verdade, quando a gente pergunta pelo conceito de verdade, o que significa esse conceito de verdade, é isso que a gente está tendo em mente. O que me garante que aquilo que eu julgo como verdadeiro realmente corresponde a uma verdade absoluta sobre as coisas. Então, o que é verdade? Os gregos têm uma ideia muito interessante sobre o que é verdade, né? Principalmente os gregos antigos, que é o conceito de verdade como aletheia, né? Isso aí, o Heidegger vai retomar essa ideia de verdade na filosofia contemporânea. O Heidegger era um filósofo que admirava muito a filosofia pré-socrática, e os pré-socráticos entendiam a verdade como aletheia. Agora, o que é a aletheia? O que significa isso? Significa tirar o véu, literalmente, né? Tirar o véu. Então, a verdade, ela não é algo que nós buscamos, mas ela é algo que se revela para a gente, para nós. É lógico que o processo de busca, ele é importante, né? Vocês se lembrem, nunca se esqueçam, né, que a palavra filosofia significa exatamente isso, né? Reconhecer a minha ignorância e a partir disso, desse reconhecimento, eu posso agora buscar conhecer alguma coisa que eu ainda não conheço. Então, filosofia começa com esse processo de busca. No entanto, a verdade, ela se mostra. Ela é algo que se mostra nesse sentido, né? Ela é algo que se desvela, que se revela para a gente a partir da nossa condição de humano. Então, é preciso desse movimento, né? Desse mostrar-se da verdade. Existe um outro sentido de verdade, né? Como vocês estão vendo aí, que é esse conceito emuná, que significa confiança, né? A verdade também é algo que nós precisamos dessa confiança na verdade, né? E aí, nesse conceito, nesse contexto, né, desse pensamento hebraico, é uma promessa, ou que a gente chamaria hoje de profecia, né? É algo que se cumpre porque já foi revelado em algum sentido, né? Já foi demonstrado em algum sentido, já foi falado e aí precisa que a palavra se cumpra. Vocês se lembrem que no contexto da religião cristã, primeiro era o verbo, né? Então, Deus cria tudo a partir do verbo. A palavra existe no momento anterior, né? O logos, na filosofia grega, chamaríamos de logos, né? Então, a palavra se manifesta e Deus cria tudo a partir da palavra. Deus cria tudo a partir do verbo. Quem já leu a Bíblia sabe que é assim que começa. No princípio era o verbo, né? Se não me engano, o Evangelho de São João, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, começa exatamente com essa afirmação, né? No princípio era o verbo, tá? Vocês deem uma olhada lá depois para confirmarem isso para mim, por favor. E aí temos também o sentido latino de verdade, que significa
em latim é veritas, né, que significa precisão, algo que corresponde diretamente àquilo que você quer dizer. Então, existe uma adesão entre a ideia e o fato. Que, no limite, nós nos apropriamos bastante hoje em dia dessa concepção de verdade, né? Então, a gente tem essa verdade como aletheia, algo que se mostra, a verdade como confiança, confiança numa palavra já dita, uma promessa que vai se cumprir, uma profecia, e a precisão da veritas latina. No limite, nós temos uma concepção de verdade contemporânea que faz uma junção dessas três tipos de verdades, né? Desses três conceitos de verdade. E, desde a modernidade, pelo menos, nós temos a seguinte concepção que a gente chama de verdade por correspondência. Descartes, né? A gente já falou sobre o Descartes aí, dá uma olhada nos nossos vídeos anteriores, a gente já falou um pouco sobre o Descartes, sobre como é que ele pensa, né? A filosofia. Existe uma concepção seguinte, existe uma separação radical entre pensamento e mundo, né? Então, Descartes estabelece isso. Vocês se lembrem que a famosa frase do Descartes é penso, logo existo. Então, quer dizer que eu existo enquanto coisa pensante. A correspondência é o meu pensamento fazendo esse link, né? Essa ligação com o mundo. Então, qual é a concepção de verdade? Eu tenho uma ideia, e aí eu julgo se essa ideia é verdadeira ou não quando eu olho para o mundo e verifico a verdade da minha ideia. Então, vamos pegar um exemplo. Essa máscara é preta, né? Quando é que eu sei a verdade dessa ideia que eu estou afirmando? Quando eu olho para essa máscara e vejo que ela realmente é preta, né? Então, isso é a correspondência, quando aquela ideia que eu tenho no meu pensamento corresponde diretamente com o mundo, com a verdade do mundo, com a verdade do fato. Essas formas de nos relacionarmos com a verdade, elas vão dar origens, né, a duas grandes correntes aí antigas, né, que são o dogmatismo e o ceticismo, tá? O dogmatismo nada mais é do que aquelas pessoas ou aquelas correntes filosóficas que têm uma ideia, né? E aí essa ideia ela é buscada a demonstração dessa ideia sem questionamento. Então, tudo o que vai ser demonstrado vai ser para confirmar uma ideia que já está dada de antemão, né? Então, por exemplo, para continuar os exemplos do Santo Agostinho, né? Santo Agostinho diz o seguinte: para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem, nenhuma explicação é possível, né? Porque ele já está abrindo de antemão a impossibilidade do questionamento, né? Então, se você não acredita, ou se você não entende o que eu estou dizendo, é porque você não tem fé. E aí não adianta te explicar. Essa é a posição do Santo Agostinho, né? Com relação à filosofia. E se você tivesse fé, eu nem precisaria te explicar, porque você já acreditaria por si mesmo, né? Então, o fundamento não seria a razão para o Santo Agostinho, mas seria a fé nas verdades reveladas, a fé nas Sagradas Escrituras, né? Isso que o Santo Agostinho está nos dizendo. Então, este é o ponto principal do dogmatismo, né? Uma verdade que significa exatamente uma verdade que precisa ser apenas demonstrada, mas você não precisa, você não em nenhum momento você pode questionar essa verdade. Em oposição, né, a esse pensamento dogmático, nós temos exatamente a corrente cética, que surge, né? Nós já falamos também sobre o ceticismo, dá uma olhadinha nas outras aulas aí, aulas principalmente sobre o Pirro de Elis. Nós falamos sobre o ceticismo, o Pirro, né, é um dos primeiros pensadores céticos, e a filosofia cética se caracteriza exatamente pelo oposto. É pela dúvida, né? É a dúvida que é a característica fundamental da filosofia cética. Nesse sentido, né, o pensamento cético, numa dúvida ou numa pergunta, num questionamento, sem nenhum tipo de evidência para você tomar a posição de um dos lados, ele nem responde essa pergunta. Então, por exemplo, Deus existe ou não existe? Uma das questões fundamentais do pensamento antigo, né? Eu tenho evidência ou eu tenho argumentos bons o suficientes para acreditar na existência de Deus, e eu tenho argumentos bons o suficientes para não acreditar na existência de Deus. Só que são tudo no plano da argumentação, no discurso. Não há nenhuma evidência empírica disso, né? Então, se eu não tenho nenhuma evidência para acreditar ou para não acreditar, eu não respondo essa pergunta: Deus existe ou não existe? A resposta cética para isso é:
Eu não sei, porque como não há evidências para demonstrar nem a sua existência, nem a sua não existência, então eu não sei a resposta sobre isso. Mais ou menos como o procedimento científico hoje, né? A ciência hoje em dia não se preocupa com a existência ou não de Deus. Ela já reconheceu que isso é matéria da religião e ela não tem como demonstrar a existência de Deus, nem demonstrar que Deus não existe, né? Então isso é um procedimento que a ciência adota hoje em dia, né? Separando muito bem os problemas. E lembrando que essa postura cética é uma postura ética, né? Por quê? Porque você não se relacionar com um problema insolúvel, né? Um problema que não tem solução, é uma postura de felicidade, né? Eu não vou sofrer com isso. Então, eu vou estar buscando a eudaimonia, a ataraxia, a tranquilidade do espírito, porque o meu espírito não vai se perturbar com esta problemática, né? Meu espírito não vai entrar em colapso, né? Refletindo sobre questões insolúveis. Aí temos mais duas, mais contemporâneas, né? Mas fizeram mais fortuna na filosofia contemporânea, né? O pragmatismo e o criticismo. E aí o criticismo a gente está falando de um filósofo chamado Immanuel Kant, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Esse Peirce também da filosofia pragmática também é um filósofo contemporâneo. O pragmatismo significa o seguinte: significa seguir os procedimentos científicos nas investigações em geral, tá? Basicamente é isso. No sentido de que nós só podemos deduzir as coisas a partir também da sua utilidade, tudo deve ter uma utilidade, né? O conceito de pragmático hoje em dia ele tem muito a ver com isso, né? A pessoa pragmática é aquela que é prática, aquela que faz as coisas sem muita reflexão abstrata, né? Ela só pensa naquilo que pode ter uma utilidade direta, e aí, nesse sentido, usar os procedimentos científicos para isso facilitaria, né, na condução, facilitaria na dedução dessas verdades ou desses questionamentos que merecem a nossa atenção. O criticismo, a filosofia do Kant, né, é uma filosofia, basicamente uma filosofia crítica em geral, é o Kant que define os critérios do que é crítico e do que é não crítico, tá? Então, por exemplo, o próprio Kant, ele tem uma filosofia pré-crítica, uma filosofia crítica. Em algum momento da filosofia dele, ele disse o seguinte, essa é a frase do Kant: eu acordei do meu sono dogmático. Segundo Kant, então, a leitura de um outro filósofo, né, os textos do David Hume, teria feito com que ele abrisse os próprios olhos e acordasse desse sono dogmático na qual ele estava imerso, nessas verdades absolutas. E aí, então, a filosofia que ele vai construir a partir disso é uma filosofia crítica, por quê? Porque ela vai ser baseada exatamente em delimitar os limites da razão, entender, né, quais são os limites da razão. O que eu posso conhecer do mundo? Então, as perguntas que o Kant fazia, ele escreveu 3 livros gigantescos, um chamado A Crítica da Razão Pura, onde ele tenta responder a seguinte pergunta: o que eu posso conhecer? A Crítica da Razão Prática, como eu devo agir? Tá? Então, essas perguntas gerais norteavam o pensamento do Kant. E isso é um trabalho crítico, por quê? Porque ele está reconhecendo os limites, ele está tentando entender quais são os limites da razão prática, da razão pura, né? Na crítica da razão pura, os limites do conhecimento, da razão prática, na crítica da razão. Crítica da razão prática, não lembro, agora me fugiu o nome, mas acho que é isso mesmo. Onde ele tenta entender, né, as posturas éticas, prática nesse sentido, né, como eu devo agir no mundo, e a crítica do juízo, né, onde ele formula como nós formulamos juízos e julgamos as coisas. Isso do ponto de vista tanto estético quanto do ponto de vista de uma teleologia da natureza, que nós vamos abordar esses pontos sobre o Kant. Nós vamos fazer alguns vídeos especificamente sobre a filosofia do Kant. Aguarde aí que você vai receber as notificações sobre isso. Ok? Então, o que nós tínhamos preparado para hoje é isso, tá? Vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, tá? Não se esqueça de assinar o canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos nas nossas próximas reuniões aí. Até mais.